Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esta semana, esse início de semana, na verdade, né? Já que a gente vai abordar aqui alguns jogos que começaram no domingo e alguns jogos começaram na segunda e hoje, terça-feira, de futebol. Mas não é qualquer futebol, é o melhor, o mais refinado, o mais bonito futebol praticado no mundo. Afinal, estamos falando dos melhores jogadores das seleções da Copa do Mundo de 2022. Meus queridos, muito bom ter vocês aqui comigo, conversar agora sobre a Copa do Mundo, conversar sobre o grupo A, o grupo B, o grupo C e o grupo D, né? Essa primeira parte da primeira rodada. Como são 8 grupos, eu vou separar sempre em 4-4, né? Vamos falar sobre os primeiros 4 grupos. Depois, na quinta-feira, eu trago aqui minha análise sobre os outros 4 grupos. Até para não ficar muita coisa para vocês assistirem, não ficar aquele vídeo maçante, eu poder destrinchar bastante coisa das seleções, já que tem bastante coisa pra gente conversar, né? Principalmente de seleções tradicionais perdendo, inclusive hoje, né? Ocorreram algumas zebras. Mas vamos conversar então sobre essa primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, dos grupos A, B, C e D, tá? Na quinta-feira eu trago do grupo E, do grupo F, do grupo G e do grupo H, tá bom? E claro, da seleção brasileira. Mas assim, esse vídeo no final eu quero fazer o que eu projeto pro jogo da seleção, tá? Ainda tem mais um dia de treino aí, não sei como vai ser a formação do Tite, mas o que eu espero. Mas vamos lá, meus queridos, vamos começar conversando sobre o grupo A, mas antes eu vou pedir para você se inscrever, curtir, compartilhar esse vídeo. Se você gostar desse vídeo, manda para um amigo, manda para uma amiga, manda para quem você conhece, que é para ficar por dentro, né, dos jogos da Copa do Mundo, né? Com esses horários, às 10, às 7, às 1 hora, às 4 horas da tarde, fica difícil de acompanhar todos os jogos, né? Então eu trago aqui um resumão do que de melhor aconteceu nas partidas e aí você já fica por dentro dessa rodada, das rodadas, né, da Copa do Mundo. Fechou? Seguinte, ó, no grupo A a gente teve o jogo de abertura, né, que foi Catar e Equador. O Equador venceu com uma extrema facilidade a equipe do país sede, né, os Qatari. Assim, cara, eu não acho que o Equador se candidata a uma classificação, tá? Uma classificação assim, já podemos falar que Equador e Holanda já estão classificados. Não acho. Eu acho que Senegal, inclusive, fez uma partida melhor do que o Equador. Mesmo que o Senegal tenha perdido para a Holanda, acho que jogou melhor que o Equador, principalmente no segundo tempo, né? O Equador poderia ter aproveitado essa partida contra uma fraca equipe, né, que é o Catar, para fazer um saldo de gols melhor, né? Porque eu acho que o Catar vai ser o saco de pancadas desse grupo, infelizmente, né? Mas não é uma seleção que vá brigar por muita coisa. Não acho que vai ser uma seleção que vai brigar por classificação, inclusive. Então assim, não vai dar muito trabalho nesse grupo, né? Então poderia ter arrancado mais gols, né? Feito um saldo de gols melhor até para ficar na frente da Holanda nesse quesito, mas não conseguiu, né? Fez um bom primeiro tempo, um excelente primeiro tempo, aliás. Ener Valencia fez os 2 gols da partida, mas na segunda etapa caiu muito, inclusive dando mais espaço para o Qatar jogar, né? O Qatar teve até uma chance de cabeceio na segunda etapa, e assim, vamos combinar, né? O Qatar não é tudo isso. Como eu falei, não vai levar perigo aos seus adversários e na próxima rodada enfrenta o Senegal. Então, e a Holanda enfrenta o Equador. Então, assim, há grandes chances. O jogo perfeito para o Senegal seria um empate entre Holanda e Equador. Senegal vence nessa partida contra o Qatar e vence o terceiro jogo contra o Equador e aí se classifica. Eu acho que desse grupo apenas a Holanda está classificada aí, podemos dizer que está classificada, mas é difícil, né? Eu acho que o que favorece a Holanda é jogar o último jogo contra o Qatar e aí poder vencer, poder fazer 6 pontos e já avançar para a próxima fase. Mas é um grupo que começa embolado, né? Antes a gente já tinha um favoritismo muito grande da Holanda, mas não tem isso porque a Holanda não fez um grande jogo contra o Senegal, né? Aproveitou as falhas individuais, principalmente do goleiro Mendy, no segundo tempo, no final do segundo tempo, quando era para ser exigido, o goleirão Mendy entregou a rapadura. Gakpo e Klaassen fizeram os gols da Holanda, dos grandes guerreiros Netherlands. Mas foi um bom jogo, uma boa volta da Holanda. Eu acho que foi mais nervosismo de primeiro jogo do que a Holanda vai desempenhar esse futebol um pouco fraco aí nos próximos 2 jogos. Vamos ver. Vai jogar contra o Equador. É teoricamente o adversário
que vai brigar com ela até o final, né? Já fez 3 pontos, tá brigando ali por questão de pontuação. Então vamos ver como que a Holanda vai jogar essa partida e o Equador também. Como que vai se comportar, se vai se comportar os 90 minutos como foram os primeiros contra o Catar, ou se vai ser só essa partida aí bem ruim na segunda etapa. Mas vamos falar do grupo B. O grupo B já tem a favorita da classificação, que é a Inglaterra, que venceu por 6-2 a equipe do Irã, né? Bellingham, 2 gols do Saka, Sterling, Rashford e Grealish fizeram os gols dos ingleses. Taremi fez 2 gols aí. O estreante em Copa do Mundo, né? Fez 2 gols. Aliás, todos esses jogadores aqui, com exceção do Sterling, né? Estrearam fazendo gols em Copa do Mundo, né? Muito interessante isso. Essa rodada de segunda-feira, né? Rendeu alguns gols de estreantes. A Inglaterra, como eu falei para vocês, para mim já é favorita para classificar nesse grupo, principalmente pela partida muito fraca de Estados Unidos e País de Gales. Não acho que nenhuma dessas duas equipes vá fazer alguma partida assim espetacular contra a Inglaterra. Talvez País de Gales consiga arrancar um empatezinho, por ser 2 países europeus, né, e já se conhecerem, talvez equilibre o jogo. Mas Estados Unidos eu acho que vai mesmo só a passeio nesse grupo B. E o Irã, cara, o Irã é o saco de pancada. Se o Catar é o saco de pancada do grupo A, o Irã é com certeza o saco de pancada do grupo B. Até fez um bom segundo tempo, mas aí já estava perdendo por 3-0 e só serviu mesmo para sair mais gols da Inglaterra. Estados Unidos e País de Gales ficaram no 1-1. O EA fez o primeiro gol dos americanos, né? Os norte-americanos, os estadunidenses saíram na frente com o EA. Uma grande história, né? Ele que é filho do EA, né? Que já foi eleito o melhor do mundo. Estreia em Copas do Mundo, faz seu primeiro gol em Copas do Mundo, muita emoção nesse quesito. E Bale fez o primeiro gol do País de Gales depois de 64 anos longe de uma Copa do Mundo. Foi de pênalti, um pênalti bem marcado e bem cobrado pelo atacante galês. Como eu falei, talvez ali eu coloque um certo favoritismo para avançar no País de Gales pela partida que vai fazer contra a Inglaterra, né? Inclusive, os Estados Unidos enfrenta a Inglaterra agora nessa próxima rodada, na sexta-feira, e o País de Gales enfrenta o Irã. Vamos falar então do grupo C? O grupo C, meus queridos, já temos a franca favorita para classificação, que é a Arábia Saudita. Brincadeira. Não acho que a Arábia Saudita vai aguentar a parada aí, com briga com a Argentina, com Dinamarca. Com México e Polônia. Mas eu acho que é uma pontuação que ela começa com essa vantagem, né? Tem 3 pontos na frente da Argentina, 2 pontos na frente do México, 2 pontos na frente da Polônia, e jogou melhor do que essas duas equipes que eu falei agora, tá? O jogo entre México e Polônia não foi um jogo espetacular, não acho que criaram muitas oportunidades, e a Arábia Saudita no início da segunda etapa, né, quando virou em cima da Argentina, jogou muito bem, e defensivamente foi um jogo muito bom, perdão gente, da Arábia Saudita. O Messi, né? Vamos falar então do jogo desse jogo que aconteceu hoje. O Messi fez o primeiro gol da partida, né? Logo aos 9 minutos de jogo. E aí eu achei que a Argentina iria dominar. Iria inclusive golear, né, a Arábia Saudita. E até fez gols para isso, né? Foram 3 gols bem anulados pelo VAR e por impedimento. Mas assim, o restante, né? O restante do primeiro tempo foi uma displicência muito grande dos argentinos, né, com uma certa até soberba, né, vamos dizer assim, com muito toque de bola atrás, achando que a vitória já estava encaminhada, que era questão de tempo até fazer mais gols. Isso não aconteceu. E na segunda etapa, a Arábia Saudita deve ter notado isso, né, que se pressionasse mais a saída de bola, se fosse para cima dos zagueiros da Argentina, conseguiria uma roubada de bola e fazer os seus gols. Logo aos 48 minutos do segundo tempo, Al-Shehri fez o primeiro gol da Arábia e em sequência, assim, né? 5 minutos depois, aos 53, Salem Al-Dawsari fez um golaço. Salcedo ali fez uma jogadaça ali pelo lado direito da defesa da Argentina e bateu muito bem no ângulo do goleiro Martínez e fez o segundo gol. Daí pra frente, cara, foi óbvio que a Arábia ia fazer catimba, ia paralisar muito o jogo, fazer muitas faltas. Porque foi o jogo da Copa dos caras, né? Vencer a Argentina foi o primeiro jogo da história que a Arábia Saudita venceu, né? Que, inclusive uma Argentina, uma bicampeã do mundo e favorita para ser campeã nessa atual edição do torneio. Mas assim, vamos lá, sinalzinho de alerta para a Argentina, tá? Não foi um jogo bom, uma falta de criatividade imensa na segunda etapa.
Por mais que tiveram algumas oportunidades, foi muita cobrança de escanteio, foi muita bola levantada na área e a Argentina não tem atacantes nessa estatura para estarem fazendo gols de cabeça, né? E o Messi muito apagado no jogo, muito apagado mesmo no jogo. Para mim, o Messi foi o pior jogador da Argentina nesse jogo contra a Arábia Saudita, tá? Pela expectativa que é colocada em cima dele e pela partida que ele fez também. Então, assim, é uma boa vitória, uma excelente vitória da Arábia Saudita, mas que não define a vida da Argentina. Eu acho que vai brigar e tem chance sim de brigar com México e Polônia, porque o resultado favoreceu muito eles. É um poupa-tempo, tá? Eu só vou falar do destaque da partida, que foi o Ochoa, que defendeu o pênalti do Lewandowski. É um goleiro que surge de 4 em 4 anos, não tem jeito. Ele joga muito bem em Copa do Mundo. Então, assim, se a Argentina perder para o México nessa próxima rodada no sábado, pode ser que ela esteja matematicamente eliminada. Por quê? Se a Polônia vencer, vamos supor que o México vença e a Polônia vence o México vence a Argentina e a Polônia vence a Arábia Saudita. Eles vão para 4 pontos e a Arábia Saudita fica com 3. Então, assim, matematicamente a Argentina já está eliminada da Copa do Mundo. Muita coisa pode rolar nesse sábado, muita coisa séria pode estar rolando com a Argentina, né? Ser eliminado de uma Copa do Mundo na segunda rodada da fase de grupos é muito precoce, de uma seleção, né, que muitos brasileirinhos por aí estaria torcendo para essa seleção porque o Messi merece essa Copa. Pode ser que, né, enfim, acabe perdendo essa Copa do Mundo aí antes mesmo de começar praticamente, né? Não vai nem classificar para o mata-mata. Vamos falar do grupo D. Então, assim, eu vejo esse grupo da Argentina aberto, tá? Mas vai depender de como a Argentina vai se portar. No segundo tempo ficou muito nervosa, ficou muito tensa e errou demais. Então, assim, se entrar assim contra o México, vai acabar empatando ou vai acabar perdendo para a seleção mexicana, que jogou bem em certos momentos da partida contra a Polônia. A Polônia, para mim, é um adversário mais fraco desse grupo, tá? Eu vou falar essa sinceridade. Eu acho, inclusive, que a Arábia tem mais chance de vencer da Polônia do que a Polônia vencer da Arábia. Mas um empate ali entre a Arábia e Polônia e uma vitória do México já elimina a Argentina. Grupo D, França, Dinamarca, Tunísia e Austrália, né? A Dinamarca empatou em 0-0 com a Tunísia, um jogo muito feio, muito pobre, ofensivamente, defensivamente, então não vou nem entrar muito nesse assunto. Claro que eu acho que esse grupo está em aberto entre as 3 outras seleções, né? Acho que a França já venceu, já vai ficar na primeira colocação, queira ou não. É uma seleção muito boa, virou, soube se recompor na partida e fazer 4-1 na seleção da Austrália, né? Deixa eu pegar os gols. Godwin fez o primeiro gol da Austrália, Rabiot, Giroud 2 vezes e Mbappé fez o gol, fechou aí o placar para a seleção francesa. Assim, meus queridos, como eu falei, acho que a França está sim classificada para a próxima fase, assim como a Inglaterra. São seleções que apresentaram um futebol melhor. Acho, inclusive, que a Inglaterra foi o melhor estreante nesses 4 grupos. Mas a França já coloca seus pezinhos assim mais confiantes para passar para a próxima fase. Não acho que a França fez um bom primeiro tempo, foi se encontrando na partida e os gols foram saindo. E isso é mérito de uma boa seleção, com um bom meio de campo, com um bom ataque, mas com uma zaga muito ruim, tá? Esse é o principal ponto que eu acho da França. A zaga bateu muita cabeça hoje contra a Austrália. Ainda perdeu o seu lateral esquerdo, né? O Hernández acabou sendo machucado e acho que foi uma lesão séria, tá? Porque foi uma lesão no joelho. Bom, vamos falar da seleção brasileira? Eu tenho uma expectativa muito alta com essa estreia da seleção, né? É o que a gente está esperando, mas assim, é um adversário difícil, um adversário chato. Do grupo do Brasil, eu acho que a Sérvia é a melhor seleção. Então, se o Brasil vencer essa partida contra a Sérvia de uma maneira não convincente, eu não falo de vencer de 3, de 4 gols aí, marcando 4, 3 gols na Sérvia, mas vencer por 2-1, 2-0, mas jogando bem, jogando de uma maneira equilibrada, com a defesa equilibrada, com o meio de campo equilibrado, o ataque funcionando legal, cara, eu acho que dá uma moral muito grande pro Brasil nesse grupo, e aí enfrenta a Suíça, depois fecha com Camarões na última rodada. Então é um grupo que o Brasil pode ter uma certa facilidade dependendo desse primeiro jogo. Eu acho que tem o nervosismo da estreia, é super válido isso, mas, cara, por favor, jogadores brasileiros, tenham calma, tenham paciência, vocês têm qualidade e uma hora a bola vai entrar, entendeu? Tenho bastante paciência nesse jogo contra a Sérvia, porque a Sérvia é uma ótima seleção, tem uma boa defesa e são jogadores altos, tá? Então, assim, pode ser que a gente tenha alguns sustos aí em cobrança de escanteio, em cobrança de falta. Mas não vamos ter positividade. Um abraço, meus queridos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E vamos pra Copa!